tudo bem? Eu sou a professora Karine, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 do Colégio Pontes. Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos ver a nossa aulinha de História, ok? Mas primeiro nós vamos fazer alguns combinados. Gostaria que todos vocês estivessem em um lugar bem sossegado em sua casa, bem amplo, bem calmo, e pegue também o seu estojo com todo o seu material que você possa vir a usar. E o seu livro de História, isso mesmo, seu livrinho de História. Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula? Bom, nossa aulinha de hoje de História, nós vamos aprender quem foram os primeiros grupos a surgirem no nosso país. Mas antes, vocês vão observar essa imagem, a imagem que está aí no seu livro. Presta bastante atenção na imagem que você está vendo. O que você pode visualizar? O que você vai fazer agora nesse momento? Eu quero que você circule de vermelho os objetos que não correspondem ao que existia há cerca de 200 anos atrás. Presta bastante atenção nessa imagem. Vocês estão vendo que nessa cidade tem muitas pessoas com vários tipos de objetos. Não é mesmo, criançada? E aí, tem alguns deles que não existiam há 200 anos atrás. Beleza? Todo mundo circulou? Todo mundo prestou atenção? Então vamos dar continuidade então. Gente, há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamados de Brasil, diferentes povos indígenas, cada qual com seus costumes e línguas próprias. Isso mesmo. Além disso, os índios aqui encontrados, eles tinham o hábito de viver da própria natureza, de fazer a sua caça, a sua pesca. E com isso, os portugueses que aqui chegaram para explorar dos índios, eles começaram a ter um vínculo com os primeiros grupos que aqui já surgiam, que era o grupo Tupi. E o grupo Tupi, os indígenas Tupi, eles tinham seus próprios costumes. Os homens, eles caçavam, pescavam, e as mulheres, elas plantavam, cultivavam, e as crianças também ajudavam na hora de todo aquele trabalho, de toda a colheita. E esses povos, gente, eles eram muito unidos, e eles moravam em aldeias que eram chamadas de malocas. Vocês estão vendo aí essa aldeia? Isso tudo eram feito de palha. As casinhas deles eram feitas de palha, como nós já sabemos, de palhas e madeira. E tudo isso era em volta de um pátio central, onde tudo acontecia. As conversas, as brincadeiras, os festejos, tudo isso acontecia em torno desse pátio central. Tudo era muito bom, não era? Então, os portugueses, quando abordaram aqui, eles resolveram ter um plano, uma estratégia. Para que essa estratégia, tia? Vou dizer agora. A estratégia que os portugueses tiveram foi de colonizar o Brasil, para que eles pudessem explorar o povo brasileiro, explorar os índios, fazendo com que os índios derrubassem uma árvore chamada pau-brasil. Esse pau-brasil, ele era valiosíssimo, gente, porque dele se extraía uma tinta. E essa tinta, ela ia para Portugal. Ela era de grande riqueza. Essa tinta, ela era valiosíssima lá no país deles. E com isso, os índios derrubavam essas árvores e exportavam essa tinta para lá. Isso mesmo. Com o passar do tempo, os índios, com tantas doenças, com tantas guerras, eles acabaram ficando escassos. Os índios foram diminuindo. E os portugueses tiveram que ter outra estratégia, buscando então os negros da África. Chegaram ao Brasil os africanos. Eles vinham de uma forma bem clandestina. Vinham dentro de navios, lá embaixo, sofrendo. E eles vinham para trabalhar
com os senhores donos de grandes fazendas de cana-de-açúcar. Isso mesmo. E eles trabalhavam, gente, de sol a sol. Os negros não tinham vez. Eram tratados como escravos. Eles eram tratados como escravos, certo? Trabalhavam 12 horas por dia. Tudo bem até aqui, galerinha? Estão compreendendo? Com o passar do tempo também, o que aconteceu? As vilas e a interação entre colonizadores e indígenas começou a surgir. Eles começaram a ter um pouquinho de equilíbrio, vamos dizer assim. O que aconteceu? Os portugueses, eles já viviam nessas vilas, que eram as nossas cidades do nosso Brasil, já viviam em plena harmonia com os índios. Eles já sabiam comer de todas as comidas indígenas, já sabiam dormir em rede e com isso eles tiveram aquela calmaria. Lembrando que os escravos da época eram os africanos que vieram de suas terras como forma de mão de obra barata. Certo, criançada? Tudo bem? E afinal, o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre a formação das nossas cidades, não é verdade? Nós podemos aprender que os primeiros grupos foram os indígenas, que os portugueses tiveram um bom elo de convívio com o grupo Tupi, de onde eles puderam fazer a extração do pau-brasil. Aprendemos também que a colonização portuguesa foi apenas uma estratégia utilizada pelo governo lá de Portugal. Para quê, gente? Para explorar as terras brasileiras. E isso para que pudessem explorar toda a nossa riqueza do Brasil. Não é verdade? Mas, como os índios ficaram escassos, nós aprendemos também que a principal mão de obra utilizada era dos africanos, que eram capturados em suas terras de origem e eram trazidos para o Brasil. Aonde? Dentro do navio, lembram? O navio negreiro, onde os povos dos negros ficavam lá até chegar o destino de uma fazenda para trabalhar em canas de açúcar, em canaviais, certo? E também nós entendemos que as vilas e as interações entre colonizadores e indígenas começou a apaziguar. Eles então aprenderam, os colonizadores, que no caso seriam os portugueses, eles começaram a aprender a vivenciar como os índios, a comerem comidas típicas dos índios, a dormirem de rede e tantas outras habilidades, como a caça, a pesca e enfim, certo? Bom, gente, nossa aula de hoje, nós podemos ver tudo isso sobre a formação das nossas cidades, lá de 200 anos atrás até os dias atuais, mais ou menos isso. E eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula de História. Beleza?